Um outro tema interessante que a gente discute bastante com os produtores das fazendas que eu atendo e nas aulas que eu dou e nas discussões em geral é sobre a transição entre o período das águas e o período das secas. O que fazer com nossos animais, como proceder com eles em fazendas que têm pastejo rotacionado ou algum outro tipo de pastejo e depois na seca os animais vão ficar confinados comendo no coxo. Esse é um tema importantíssimo e bem desafiador, né? Quando a gente tem esse sistema 100% confinado, é relativamente fácil, né? A gente tem lá uma dieta semelhante ao longo do ano todo e aqui a gente tem uma mudança drástica na dieta, onde a gente passa de uma fonte de forragem totalmente pasto para uma fonte de forragem totalmente silagem. A gente tem algumas estratégias para a gente superar esse desafio sem perder produção ou sem ter maiores problemas com nossas vacas. Se a gente pegar nossas vacas e continuar tendo a mesma atitude que a gente tinha com elas, o mesmo ciclo de pastejo, a mesma suplementação, a mesma forma de alimentar essas vacas, desde o início do período chuvoso até o final desse período e passar essa transição sem fazer nada diferente, com certeza a gente vai ter problemas principalmente produtivos. A gente tende muito a cair a produção no final dessa estação chuvosa, quando a gente tem que fazer essa transição para a época do período seco. E depois, algumas vezes a gente consegue melhorar essa produção de novo, mas a gente tem um gap aí na transição que realmente os animais acabam sofrendo um pouquinho. O que são algumas estratégias que a gente pode usar para minimizar os desafios desse período, dessa transição, vamos dizer assim, né? O primeiro deles, que eu gosto muito, que várias fazendas fazem, é usar o lanche, né? Com um pouco de silagem, mais os concentrados misturados, a gente usa ele uma época do ano e a gente consegue variar a quantidade de forragem que a gente está oferecendo nesse lanche e, consequentemente, fazer com que as vacas sintam menos esses desafios do final do sistema de pastejo para o início do sistema ali confinado. Esse lanche também é importante para a gente, ajuda muito em épocas que a gente tem veranico grande, né? Você pode ter uma suplementação maior de forragem nessa época. Outra estratégia que a gente tem que lançar a mão nessas épocas e que é super importante para a gente também é aumentar os ciclos de pastejo muitas vezes. Não usar uma receita de bolo e não usar um número fixo de dias para entrar em cada piquete. Se você estiver entrando com o mesmo número de dias em cada um dos piquetes, você provavelmente vai faltar pasto em algumas épocas e vai sobrar pasto em outras épocas. Então o que a gente tem que fazer, e bem caprichado, é isso: mudar os dias, é olhar para o pasto realmente e ver se está na hora de entrar com os animais naquele pasto. Sempre no final da estação chuvosa, quando está começando o período seco, nessa transição aí que a gente vai ter para o gado confinado, a gente vai ter mais dias, porque os dias são mais curtos, tem menos incidência solar, né, e menos pluviosidade, então obviamente o pasto demora mais para voltar. Então a gente precisa ajustar esse esquema de quantidade de dias para entrar num pastejo. Outra coisa que a gente tem que ajustar muitas vezes, algumas vezes, é a taxa de lotação. Eu tenho que trabalhar com um número menor de animal por hectare, por piquete, para poder ter o mesmo resultado. E outra coisa que a gente ajusta sempre nesse caso, ou quase sempre, ou sempre que necessário, é um ajuste também no animal que vai pastejar o resíduo, né? Às vezes a gente tem que diminuir o número de animais ou até, algumas vezes, usar menos animais nesse repasse para poder deixar um resíduo final um pouco melhor. Então essas são algumas estratégias: mudar a quantidade de volumoso fornecido no lanche, diminuir o número de animais por área, aumentar o número de ciclos, de número de dias, na verdade, para voltar no pasto, certo? E diminuir a taxa de lotação dos animais que estão comendo as pontas e também dos animais que estão fazendo o repasse. Uma outra estratégia que a gente pode usar em algumas fazendas que não tem opção de ter esse volumoso muito disponível, é aumentar um pouco o concentrado também. É uma estratégia que fica um pouco mais cara algumas vezes, mas dependendo da época do ano, dependendo das contas que a fazenda tem, dependendo dos seus números, do preço do leite, do preço da ração, do preço do concentrado e tudo mais, usar um pouco mais de concentrado nessa transição te ajuda a evitar esse tipo de perdas produtivas na transição aí do pasto para o confinado. Em geral, as vacas tendem a responder bem quando elas vão para o 100% confinado, né? Porque elas estão comendo um volume grande de comida ali, muitas vezes até aumentam o leite. É uma estação um pouco melhor também em termos de clima para a maioria das vacas, né? Um pouco mais fresco, esses animais tendem a produzir mais leite, mas o período da transição aí, realmente, algumas vezes ele é traumático, né? Se você não tiver esses cuidados que eu falei aqui, com certeza suas vacas vão
perder produção e muitas vezes elas perdem score de condição corporal, o que acaba sendo pior, não sei se é pior não, mas tão ruim quanto, porque o score demora um pouco mais pra gente ver. Quando a vaca cai leite, cara, se ela cair leite hoje, amanhã você vê no tanque que caiu. O score de condição corporal, você demora alguns dias pra ver que ele caiu. Então isso, quando você vai reparar que suas vacas estão emagrecendo, elas já emagreceram bastante, esse emagrecimento pode vir às custas de menos fertilidade, menos saúde e, obviamente, no segundo momento, menos produção de leite também. Então atente-se a esses pontos aí para poder fazer essa transição bem feita. Do meu ponto de vista, a melhor coisa que a gente faz é conseguir fazer um lanche legal, fazer um aumento na quantidade de forragem, junto com outras estratégias. Menor taxa de lotação, intervalos maiores entre pastejos e também, em alguns casos, aumentar o concentrado para a gente poder ter menos quedas produtivas e quedas de score de condição corporal e, consequentemente, reprodutivas e de saúde também. Beleza? Valeu, um abraço.